Olá pessoal, mais uma vez aqui no nosso canal. Ah, Depois de um tempo sumido, a gente retornou aos nossos trabalhos e hoje vamos ter a presença do nosso convidado, nosso pesquisador também angolano, o Pedro Guilma da Silva, né? Certo, certo. É um jovem angolano pesquisador que tem desenvolvido pesquisas interessantes aqui nas universidades brasileiras, né? Eu digo no geral porque ele passou pelo Ceará, passou, mas onde, Pedro? É o João Pessoa, Paraíba, João né? Pessoa Estado da e, Paraíba. e estamos a torcer para que ele passe também agora em São Paulo. O Pedro é um jovem angolano pesquisador, né, da área da política linguística. Ele tem pesquisas voltadas ao, a essa área, né, Sim, a realidade angolana, a na realidade verdade, angolana. Então, política na linguística. verdade, o Pedro vai se apresentar. Pedro, Certo, quem é certo. o Pedro, afinal, como pesquisador? Primeiro, saudações a todos, né, seguidores aqui do canal do irmão Gilson, né, de acordo com o horário do dia. Eu sou o Pedro Quilma da Silva, sou angolano, né? E já estou aqui no Brasil, estou há 6 anos a fazer 7 anos daqui a nada. E eu sou graduado em Letras e Língua Portuguesa pela Unilab e sou mestre em Linguística Aplicada, né, pela Universidade Federal da Paraíba, no programa de pós-graduação em Linguística, né. Então, nessas andanças tenho desenvolvido pesquisa no âmbito da área da linguística, mais ou Sim. menos a área da política linguística e da sociolinguística educacional. Então, tem sido as minhas áreas de interesse para desenvolver minha pesquisa sobre a realidade linguística no âmbito educacional no contexto angolano, né. E, Pedro, vamos falar um pouco da tua trajetória, Pedro. Assim, o Pedro chegou, está há 6 anos, né, que tu falou. A caminho de Ah, sete. Como é que você vem? Se vem também por um programa específico, pela Unilab? Como é que foi esse processo para o Brasil? Como é que Hum, surgiu o Brasil na tua Bom, vida? eu conheci a Unilab por meio de alguns conhecidos lá em Angola, né? Porque eu sou da província do Zaire, mas Ok, vivi boa parte da minha vida em Luanda, então conheci a Unilab por causa de uns amigos. Me inscrevi em 2017, não fui selecionado pela prova para ir na Bahia, numa lei, mas não consegui. Me inscrevi pela segunda vez em 2018 e consegui, né? A minha primeira opção foi letras de língua portuguesa e sim. administração pública. Então consegui ser apurado e depois vim. Então, resumindo, eu vim pela Unilab, né, que é uma universidade de integração internacional, onde congrega estudantes dos países da lusofonia. Então eu vim com esse programa aqui, que formei-me em 2023 na licenciatura. Ok. Então, falando um pouco dessa trajetória do Pedro já em Angola, aqui no Brasil, falou um pouco sobre a pesquisa. Eu queria então, Pedro, como um pesquisador, né? Pedro já deve ter uma graduação, agora tens um mestrado. Como é que foi esse processo da dissertação? Como é que foi a seleção do tema? E quais foram os desafios? E o que é que você tem a nos informar em relação às contribuições que a tua pesquisa está a nos oferecer, já que ela já está disponível? Bem, antes até de falar da dissertação, é preciso de falar que a minha pesquisa, na verdade, partiu da graduação, né? Eu Sim, na sim, graduação tive uma disciplina em 2019, no segundo semestre, que é a disciplina de sociolinguística, né? Com um sim, professor que manda um abraço, Fábio Torres. sim. E aí começou a surgir o interesse de pesquisar a variação, né? Ou a variedade do português angolano nos livros didáticos. Então, essa disciplina, na verdade, foi o calcanhar de Aquiles, ou o passaporte que, né, contribuiu para os meus interesses a nível da linguística. Então, foi a partir disso, porque essa disciplina também me fez muito rever a realidade angolana, né, que nós Sim, há uma ideologia, na verdade, um termo menos técnico, é um processo de avaliação ou categorizar as pessoas pela forma que eles falam. Então, né, Motio, na verdade, ele corrigia muito a minha forma, a minha performance linguística, o meu linguística. desempenho linguístico. Então, corrigia bastante. E essa disciplina veio dar resposta, né, que é analisar a língua em contexto social. Tem várias Sim. formas de analisar. Então, aí essa disciplina me fez desenvolver mais curiosidade para eu desenvolver. Aí fiz o TCC, né, que o meu TCC foi também nessa área aqui que eu pesquisei a variedade do português de Angola nos livros didáticos, né, que está disponível, inclusive depois o Gilson Depois vai eu vou colocar colocar aqui aqui o no link, link. e já está disponível. Então, só que essa dissertação depois me motivou a continuar meus estudos a nível da pós-graduação, porque a Unilab, né,
é uma universidade que me formou a nível de graduação, mas me trouxe muita experiência. Eu Sim, fiz, sim, sim. atuei no residência pedagógica, no PIBID, fiz muita coisa que me incentivou a querer seguir a carreira como pesquisador e professor universitário. Então foi daí, Só para te cortar, né, já que esse canal também vai ter acesso ao pessoal de Angola, né, na verdade, para todo o pessoal que estiver interessado, essa questão, quando o Pedro fala do PIB, de residência pedagógica, estamos a falar de programas de extensão, né? certo, certo, E é bom que nós deixamos isso assim bem claro, porque aí, a nossa realidade, certo. infelizmente, nós ainda não temos isso de forma tão evidente Hum, quanto nós estamos a conhecer aqui no Brasil, e são processos que também nos dão mais maturidade como certo, pesquisador, né? certo, Ou certo. seja, aquilo que nos é cobrado no mundo profissional, a gente já tem um pouco na universidade, porque o PIB é isso, né? Ele, além de te dar essas experiências, também te dá conhecimento sobre o fazer prático daquilo Sim, que é a tua área de sim, é formação, isso. né? Aquele, na verdade, o PIBID prepara para os professores, as pessoas que estão iniciando o curso, Sim, te prepara. Já o residência pedagógica, ele vai consolidar aquilo que você já tem, porque o residência é para quem já está quase a terminar ou no meio sim, do, já passou o meio do curso. Então, são programas de extensão que preparam o professor como é que vai lidar na sala, na sua prática docente. Então, ela fica já se receber uma preparação sim, para quando entrar em sala de aula já se ambientar com esse espaço, com essa prática, né? Que sim, ensina a pessoa. Então foi isso aqui. Já ao terminar no meu último semestre, tive também uma disciplina chamada de política linguística. Então também aquela disciplina foi uma disciplina bastante interessante que contribui bastante a entender como é que o Estado ou pessoas de poder sim, atuam, tomam a decisão sobre a legitimação de uma língua. sim, E aí eu fiz o processo seletivo em várias universidades brasileiras, né? Fiz um sim, projeto de pesquisa sobre a variação lexical do português de Angola. sim, Aí eu fiz, na universidade que eu fiz, passei nessa universidade da Universidade Federal da Paraíba, que teve o processo da prova escrita, que eu me desloquei para lá, fui sim, na Paraíba, que é João Pessoa. Fiz, depois teve o processo da entrevista e depois teve a análise do currículo. Graças a Deus eu passei, né? E consegui também a bolsa da CAPES. E ali eu entrei numa linha que a professora que me orientou, né? Mando um abraço à professora Andréa Silva Pontes, um abraço, que professora Andréia. ela é da área da política linguística, mais ou menos uma política ampliada. Eu vou explicar bem. Então, houve a necessidade de eu porque o edital também é especificado de você ajustar o projeto de acordo com o teu Claro, orientador e a sim, linha. sim, Então, eu fiz um processo de transição na área afim, porque a política linguística e a sociolinguística são áreas afins. Então fiz esse processo de transição que inicialmente foi muito difícil, porque eu na graduação tinha só algum conhecimento superficial. Já no mestrado eu tinha que ter um conhecimento aprofundado para poder aprofundado, escrever uma sim, dissertação. E aí foi um processo de desafio. Primeiro é ajustar o projeto mesmo. Aí você que não tem muita leitura, você não está habituado com aquele volume de leitura muito pesada, e sim, aquilo pode te. Quer dizer, você fica motivado, mas você vê que tem muita coisa para fazer, mas com esforço, a orientação de pessoas que já passaram por esse sim, processo, como Gilson, sim, aí fui conseguir ajustar o projeto de acordo com a exigência da professora, né? Aí a gente, normalmente, no primeiro semestre, você tem que ajustar o projeto e começar a fazer já os capítulos, que sim, foi desafiante, porque eu não estava habituado com aquele volume de pressão, de sim. leitura, de maturidade São acadêmica. num prazo de dois Sim, num prazo anos, de mas 2 anos, muita coisa para fazer e pouco tempo. Então eu tive que adequar-se, né? Adequar-se. No primeiro semestre eu fiz como? Eu conversei com a professora, tinha algumas lacunas, ela me orientou, tem que fazer isso aqui. Ajustei o projeto, ela aprovou o projeto, depois comecei a desenvolver o capítulo, né? sim, Aí, estou a fazer a disciplina, estou a desenvolver o capítulo. Eu fazia sim. como nos dias que eu tenho aula, só vou na aula e leio os textos da disciplina. No dia que eu não tenho aula, se dedico só a A- ler a dissertação, a ler os O textos, material fichar teórico para para começar a dissertação. escrever. Então Sim, foi esse processo. Quando eu ia fazendo isso aqui, comecei a escrever alguns capítulos, mandava na professora, ela corrigia, dava feedback. Então, quando eu acabei o primeiro ano do mestrado, eu já tinha alguns capítulos feitos e aprovados pela orientadora. sim. E para a professora aprovar um capítulo, antes de eu Ou enviar o seja, capítulo, isso, eu pedia muito. falando assim, tipo, já tinha, é um caminho de alguns meses já, né? Sim, em vez Não de é você, tipo da sim, noite pro dia, é sim, um porque nós temos processo. o processo da qualificação. Para a pessoa Sim, que está em Angola, que vai acompanhar,
A qualificação é a A pré-defesa, antes de pré-defesa do você projeto, defender, o trabalho sim, o final. trabalho final. Mas essa pré-defesa vai ter um professor avaliadores, que são Sim, professores da linha ou professores externos que vão avaliar e tem que ser aprovado. Se não ser aprovado, você é jubilado do programa, vai sim. ter que ser jubilado, quer dizer, vai ser expulso do Expulso do programa programa, ok. e vai ter que refazer mais ou menos outro processo seletivo ou devolver os Sim. valores que você recebe público, Caso, né? caso seja um bolsista, Sim, né? caso seja um bolsista. Então foi isso aqui, mas graças a Deus eu consegui de desenvolver o capítulo, né? Inicialmente era muito pesado, eu tive que me abdicar de muita coisa, da família, dos amigos, Sim, de alguns caprichos que você tem para fazer, porque aquilo é um processo que exige muito a dedicação e também muito cuidar da saúde mental, né? Porque você vai muito volume de leitura, e teu cérebro tem que estar bom, para teu cérebro sim, estar bom, teu corpo tem que estar bom. Então, foi esse processo que eu fiz. Ali, quando eu terminei o primeiro ano, tinha já dois capítulos, três capítulos, que é o capítulo introdutório, que foi o capítulo também da contexto histórico, contexto linguístico e a fundamentação. Aí, quando eu acabei o primeiro ano, só estava já começar a fazer as análises preliminares da sim. dissertação. Então, eu fui fazer a análise preliminar e consegui fazer duas análises e fui para a qualificação. E na qualificação, também é um processo que, porque aí é um processo de reorientação. Você está fazendo bem ou não está fazendo bem o Sim, trabalho. Então, teve algumas coisas que eu tive que reajustar, de acordo sim, com a como visão da banca, sugestões, como né? sugestões. Sim. E depois fui para a defesa, que também foi um processo burocrático também que eu tive que atender o tempo. Quando eu qualifiquei em novembro de 2024 e tinha ainda um tempo curto para Para escrever, que era chegar à até, parte final, sim, para a né? parte final, para você Ou seja, poder. para junto daquilo que foram as sugestões, com o que ainda faltava para se fazer, então para você fechar o Sim, trabalho. aí eu tive que me abdicar de muita coisa, né? De falar com os familiares, Sim. de E que ficar muitas das muito. vezes não nos entendem, Se não né? entendem, porque Hum. nossos familiares, às vezes, não entendem o que é uma pós-graduação, porque não é todos, pela minha experiência, pelo que eu observo. Então, a minha fala aqui está sempre em função daquilo que eu Que é, conheço. sim, O sim. que eu não conheço, posso me Eu também equivocar. compartilho com as Sim, mesmas, com a mesma visão, porque eu também vivi a mesma situação. Aliás, continuamos a viver, né? certo, certo. Então aí fui me abdicar, né? Abdiquei porque era enorme. Eu quando eu via as noites não dormidas, pensava que é mentira, mas eu tive que ficar a noite a escrever, a reescrever, porque Tem algum tem café de lado? não, não bebo café por causa da saúde, era mesmo só tomar o negócio do quê? Do energético. Sim, Então eu sim. tomava muito energético aí, que possibilitava para eu ter energia para eu poder escrever. Então passava as noites a escrever os capítulos, escrever, reescrever, releitura, tudo isso aqui. Mas foi um processo muito desafiante, porque tipo, a graduação é um nível que nos, é um nível intermediário que nos prepara, mas o Sim. pós-graduação nos dá mais maturidade porque Maturidade. nos forma como um E a pesquisador. exigência é A exigência é outra. maior. Por exemplo, na graduação, se você chegar ao teu professor orientador e falar, ah, professor, tenho dificuldade em fazer um fichamento, um resumo, ainda é aceitável. Certo, certo, Na graduação, o professor, na pós-graduação, perdão, o orientador, ele já quer algo, na cabeça dele, você já sabe isso. certo, O que ele está aí para fazer são algumas orientações pontuais dentro certo. daquilo que vocês se concordaram seguir, né, dali Uhum, para frente. certo. Pedro, antes de nós falarmos um pouco mais sobre a tua dissertação, porque o foco aqui também está muito na questão mesmo dos conceitos, assim, do que Uhum, você entende, né? O Pedro, pelo que ele relata, é isso que eu costumo sempre falar, e o Pedro é um pesquisador angolano que convive muito comigo. Aliás, convivemos na medida do possível e sempre quando a gente tem a oportunidade de conversar, a gente fala muito sobre isso, né? Sobre essa questão de ser pesquisador. E eu costumo sempre falar no Pedro, e eu repito aqui, que às vezes eu me sinto pesquisador não pelo diploma, mas pela fase que são que eu ultrapassei, que esse processo exige, conforme o Pedro falou, a gente abdica de certas coisas, a gente abdica até de namorar, né? Podemos ser certo, tão radicais assim, mas tem certo. quem faz isso, Uhum, né? De certas coisas, de falar com a família. Mas por quê? Porque é importante falar sobre isso, porque nós em Angola, Pedro, nós não temos uma realidade parecida, uhum, né? Não estou generalizando, mas assim, pelo que nós coletamos de informação, por exemplo, nós hoje nos consideramos pesquisador. O Pedro é certo, um jovem pesquisador. Quando houver uma situação de buscarmos pesquisador da área da linguística, né, da política, eh,
tanto sociohistórico, né, ou Uhum. político. Nós temos aqui um pesquisador, um jovem angolano que está tendo a oportunidade de estudar aqui no Brasil e dentro das suas possibilidades tem desempenhando, né, essa área da pesquisa dentro da área da linguística. Então, é alguém que está habilitado a falar sobre. Uhum. E o que ele está aqui a relatar é justamente antes de, né, de termos o trabalho completo, que vai estar disponível aqui nos comentários, há umas etapas que a gente não escreve no trabalho, Uhum. que é fundamental para a Certo. nossa sanidade mental, né? Certo. Porque é muito exigente você entrar numa Universidade Federal Brasileira e ter lá os requisitos, "Olha, nós esperamos de ti isso, isso. Mas para você alcançar aquilo, você tem que ter foco, né, Certo. determinação, Uhum. você tem que ter as condições mínimas criadas, né? Por exemplo, aqui no Brasil, eu já comentei isso no canal, a gente tem, por exemplo, tem uma universidade que nos concede um espaço para estudar, Uhum. tem uma biblioteca que tem os livros disponíveis, temos ali o acesso à internet que podemos fazer busca, né? E Uhum. outras questões mais. Mas, Pedro, nos fale um pouco sobre a constituição da tua pesquisa do mestrado. Eu acho que é uma pesquisa muito interessante, que eu já pude ler de manhã. De manhã, antes de vir ter contigo, eu estava a ler, assim, li alguns artigos que você publicou, li aquele sarau que você publicou da Unilab. Eu já fiz uma pré-pesquisa porque eu precisava compreender a dimensão das pesquisas do Pedro, né? E o que eu encontrei, só tenho que lhe parabenizar por tudo que eu Uhum. já até ali, né? Porque está para vir mais Muito coisas ainda. obrigado. Esperamos que o Pedro entre no doutorado agora. Mas, Pedro, vamos falar da tua pesquisa, né? Quantos capítulos ela se constituiu? Como é que você separou os capítulos? E como é que os capítulos abordam até chegar àquilo que é os teus resultados Uhum. finais? Sim, bem, a dissertação, deixa-me ver, o primeiro capítulo é um capítulo introdutório, né, que faço um Sim, apanhado introdutório sobre os motivos, as motivações da sim, construção da dissertação. Já no segundo capítulo, nós apresentamos o contexto angolano, né, porque nós escrevemos, eu escrevi, e Gilson também sim, escreve, sim, num contexto diaspórico, onde há um sim, desconhecimento da realidade sim. angolana, né? Infelizmente. Então eu tive que fazer uma apresentação, uma contextualização, enfocando mais no aspecto educacional do livro didático, que foi o meu foco de pesquisa, né? Porque, infelizmente, no Brasil ainda há um desconhecimento muito dos países africanos, há uma visão muito generalista, na Sim, verdade, dos países africanos. Já no segundo capítulo, eu apresento, faço um apanhado, um panorama sociolinguístico do contexto de Angola. Como é que as línguas são, contextualização das línguas, a oficialização das línguas faladas em Angola. Então, apresentamos isso. A política linguística, por exemplo, colonial, a política linguística pós-colonial. Então, fazemos isso aqui. E o conceito do que se entende de português de Angola, né? sim, Porque português de Angola há conceitos também, né? Se calhar muitas pessoas podem dizer, não, isso é um português a ser falado, mas há um conceito também que os linguistas debatem, que se adota sobre esse conceito. Depois, nós falamos sobre a área que nós adotamos, porque numa pesquisa científica, você tem que adotar uma perspectiva, né? Uma sim, pesquisa que vai fundamentar a tua abordagem, a tua sim. discussão nesse debate. Então, nós adotamos uma abordagem de uma sociolinguística, a política linguística Ok. ampliada. O que é isso ampliada? É que o Estado tem um papel de tomar decisões sobre a língua, mas não é só o centro dele, também tem outras instituições Sim, que também podem contribuir para a sim, oficialização de uma língua, que depois eu vou explicar melhor depois. Temos o capítulo da metodologia, né, que sim, como é que adotamos para análise, e depois temos o capítulo da análise, e do último capítulo é o capítulo das considerações finais. Então, resumindo, tem 8 capítulos. Então, também queria destacar qual é a motivação de pesquisar essa temática. Nós, em Angola, as discussões sobre a questão da língua sim. ainda é uma discussão que está num processo embrionário, diferente do Brasil, onde já há uma discussão muito Mais aprofundada, o debate apurada, já é né? muito mais apurado. Nós Sim, ainda estamos ainda a começar, nós ainda estamos a começar. Então, essa geração também surge nessa perspectiva para contribuir para a nossa realidade, dentro de um conjunto de trabalhos. sim, Esse também vai vir mais solidificar, sim, ampliar para o debate sobre as questões da política linguística. Então, nós apontamos, por exemplo, as fundamentações, partiu também das experiências minhas, enquanto pesquisador, do pesquisador, sim, contexto familiar de onde eu venho, e também no contexto acadêmico, né?
dentro desse grupo do trabalho que tem, nosso trabalho traz um diferencial, que é analisar os livros. sim, Não tem nenhuma pesquisa, enquanto naquele período estamos a priorizar, né, 2023 e 2025 que fizemos a dissertação, não tinha nenhuma pesquisa sobre isso aqui. sim, Então, como o livro didático historicamente desempenha um papel muito importante no processo importante. de ensino e aprendizagem, então essa pesquisa veio para preencher esse vazio, essa lacuna que nós pretendemos Identificar, trazer né? agora. Já no âmbito social, é ampliar esse debate sobre o papel das políticas linguísticas, que sejam mais inclusivas, né, que olham para a nossa realidade, porque nós somos um país multilingüe, Sim, multicultural. É necessário que o governo, né, praticamente tome as ações claras, a política linguística praticamente inclusiva, sim, que valoriza nossas línguas, tanto do grupo Banto e do grupo Khoisan e o próprio português angolano, né, que compõe a prática linguística de muitos estudantes. Agora, sim, nosso estudo nos mostrou é que o Estado praticamente, por outro lado, ele cria política, sim, né, forma professores, cria instrumentos, mas também ele praticamente ele é que dificulta. O Estado é praticamente uma política linguística que não, que o Estado cria sim, política, mas também ele depois também cria barreira. Então o Estado angolano não tem uma política linguística contraditória. Por exemplo, ele forma professores de línguas africanas, que é sim. as línguas do grupo Banto. Mas depois mesmo o Estado é que não abre concurso público para esses professores efetuarem essa prática de ensino das línguas. Das Então, línguas. Mas ah, só para quando você fala da língua de serem políticas inclusivas, então, no teu entendimento como pesquisador, essa inclusão dá-se pela questão da língua portuguesa e as línguas locais? sim, tem que ser Porque nós estamos a sim, conversar nos bastidores aqui antes de começarmos a fazer a gravação, né? E comentamos sobre essa questão dos empréstimos sim, da sim. língua portuguesa angolana, né? O português de Angola, né? Hum, Digamos assim, ela é diferente das demais de Portugal, do Brasil, porque a nossa língua ela convive com os empréstimos de hum, línguas locais, né? Por certo, certo. exemplo, é mais nessa perspectiva Sim, de, eu trago de também, discuto nossa perspectiva na dissertação, mas o português, nós há empréstimo linguístico, porque o português angolano, sim, que vários autores, como eu defendo no meu trabalho, é que é a língua falada no espaço angolano que sim, representa os angolanos, ou sim, como o Zau disse, né, um pesquisador, Domingos Gabriel Zau, disse que é um português atualmente falando em Angola, que representa a angolanidade, que é enriquecida pelo perfume das línguas não, nacionais da nossa cultura e que lhe traz uma autonomia. Essa língua tem uma sim, autonomia que difere, por exemplo, se sim, nós ouvimos um falante do português angolano, difere de um falante do português brasileiro ou do português europeu. Então sim, tem essa diferença. Então, só que o surgimento da língua do português angolano é através do contato das línguas do grupo Banto, sim, né? E o português europeu que deu origem a esse português angolano que a sim, gente hoje fala, né? sim. Agora, tem para as línguas nacionais, para esse contato linguístico, há empréstimo, alguns empréstimos do Quimbundo, do Ombundo, do Kikongo, que também fazem parte do português angolano. Por E que, exemplo, e que, e temos que a palavra cota, cota, sim, cota que é de cota no Quimbundo. Por exemplo, sim, essa palavra é já aceita como cota. Todo angolano, ou se não é já, todo, boa parte dos falantes mesmo não falando do sim, Kimbundo, sabe já que sabe que cota era o irmão cota mais é velho. irmão mais velho. Sabe também, por exemplo, de Camba. Camba Camba, vem sim, de Camba, do sim, Quimbundo, que também sabe que Camba é amigo. Tem também Candien, candengue, né? Candengue, todo Sim, mundo sabe também. Então, candengue é o puto, né? O irmão sim, é caçula, irmão mais assim, novo, mais é irmão novo. caçula. Então, tem diversa, porque o Quimbundo é a língua do grupo Banto que mais Sim. empréstimo tem dado ao português angolano. Isso não é minha visão só, são estudos que foram feitos e que mostram isso. O meu estudo em Não, si mas isso, mostrou isso. além da pesquisa científica mostrar isso, né? Além do Pedro como pesquisador, ter feito esse olhar científico, o Pedro, você é de que parte de Angola? Eu sou da província do Zaire, Do meus pais Zaire. são lá, mas Ah, eu vivi minha vida mais na capital do país, que é Luanda. então, eu também sou meus pais são do Uís. Então, Hum. nós somos numa região que é considerada a região norte de Angola, Sim, somos falantes sim. do E do Bakongo. ponto de vista grupo étnico-linguístico, são os Sim, do Bakongos. Bakongo. Yeah. Mas se nós tivéssemos aqui um amigo do sul de Angola,
né, lá pelo Cubango ou Namibe, e falamos como é que tá, tudo bem, Yeah. eles já não são Bakongo, eles Sim. são outros grupos Do quando étnicos. Cubango é ouve Não, mas Kwanyama. assim, no geral, Do são grupo sulanos, etnolinguístico são são do do Sul, mas eles sul, pertencem ao grupo etnolinguístico sim. ouve Kwanyama. Sim, Certo, mas se ele este do falar quando. como é Mocamba, então é meio que isso, esse termo Camba já tem uma aceitação, um entendimento nacional, né? Uhum. Por isso é que é importante que o ponto de vista que o Pedro traz, porque nós ainda discutimos isso, Pedro, em relação a existe um português angolano ou nós falamos o português de Portugal, Não, na é tua assim. avaliação? De acordo com o meu estudo, a minha dissertação e Sim, pesquisas, também de outros pesquisadores, meus colegas, é sim, que nós em Angola existe um português angolano. E há vários conceitos, um deles eu já apresentei aqui, que é o português sim, angolano. sim, E agora, só que o nosso Estado, que é o órgão, né, que tem o poder de legitimar, porque em Angola também entramos, os nossos colegas juristas que vão vir aí vão nos ajudar nos comentários, sim, nós temos divisão de poder, né, em Angola. Então, o Estado em si legitimou que a língua oficial, essa legitimação começou em 1975, porque sim, o Estado, quando nós tornamos independentes, o Estado não revogou aquilo que os nossos colonizadores, eu adoto até algumas pessoas dizem que são muito direitos, os invasores, eu adoto muitos sim, invasores, os né? invasores. Eu Sim, também adoto esse termo sim, nos meus eles, quer escritos. dizer, continuaram. Então, a nossa Constituição diz que não, o Estado em si, depois da independência, não revogou, aprovou uma nova lei constitucional, mas não revogou aquilo que o governo, o colonizador deixaram, até do ponto de vista linguístico, significa que a nossa língua continuou a ser o português europeu Sim, como a língua oficial. E sim, depois, em 2010, a nossa Constituição, no seu artigo 19, 19, ele diz que a língua oficial de Angola é o português, mas o Estado em si garante que lhe alguns direitos fundamentais faz. para que outras línguas sejam ensinadas. Em nossa lei de base, né, que é Sim, a lei de base, no artigo, a lei de base vigente, que é de 2020, no artigo 16, inciso 1, diz que a língua de ensino, o português é a língua administrada no ensino, que é a sim, língua oficial, mas o sim, Estado garante. Só que não é essa valorização do português, o Estado em si, ele diz que valoriza, porque o português angolano faz parte das nossas línguas nacionais, mas o português está oficializado, que é ensinado, que Gilson aprendeu em Angola, vai sim, aprender em todos os níveis de ensino, é o sim, português europeu. E depois esse português europeu, o Estado primeiro legitimou, e depois alguma naturalização ou alguma avaliação parte desse princípio, porque nós em Angola temos aquilo que chamamos de ideologia linguística. O que é isso? É a avaliação que os indivíduos, que os falantes fazem de uma determinada língua. E sim. em Angola, devido à questão colonial, né, e depois isso foi naturalizado, o português europeu naturalizado como a língua ideal, a língua Bonita, né? bonita para ser aceitada, porque Formal. já tem uma tradição, tem grandes escritores que escreveram, então não tem esse processo aqui, praticamente. Mas o Estado, eu no meu trabalho na minha dissertação defendo que o Estado precisa reorientar as políticas linguísticas angolanas. Para isso tem que adotar o português, primeiro, como língua oficial de Sim, ensino português, que é angolano, e depois criar instrumentos linguísticos, criar aquilo que chamam de planejamento de corpo e de Estado. O que é isso aqui do ponto de vista menos tecnicista? É que o Estado primeiro tem que oficializar o português angolano e as nossas línguas nacionais faladas em Angola de acordo com cada região. Por exemplo, região Ovimundo falam essa língua, vai oficializar essa língua de acordo com a região. Exemplo da África do Sul. A África do Sul, por exemplo, tem mais de uma língua oficial. E depois o ok. Estado tem que criar o planejamento de corpo, que nem instrumento, até o momento que eu estou a falar. Não temos uma gramática do português angolano, não temos um dicionário do português angolano. Então, o que tem são iniciativas paralelas de pesquisadores, de pessoas que nós chamamos de boa-fé, que escrevem Sim. sobre o contexto angolano. Então, isso aqui ainda é incumbência do Estado, porque o Estado tem poder. Eu posso ter uma iniciativa, mas chega até onde? Porque o Estado tem esse interesse, o Estado é que faz, ele é que adota, de acordo com a lei nas famílias, ele é que define que língua vai ser oficializada, como vai ser ensinada, Hum. aonde, tudo isso Mas aqui eu não achas que ainda. também tem uma questão de aceitação política? Porque suponhamos Angola se oficializar o Kikongo como língua oficial. Com quem ele vai dialogar no mundo? Bem, isso é uma questão muito provocadora. Sim. Mas eu queria antes, Pedro,
procurar fazer uma questão que eu também, depois vamos voltar lá, né? Certo. Tem uma questão que eu acho que como pesquisador também, que muito me chama a atenção. Como pesquisador, você da tua área, eu na minha área, eu já conversei com outros meninos de outras áreas, a gente quando pesquisa, a gente identifica lacunas. Certo.